Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste vídeo, a incrível, fantástica Instant Gaming! Portanto, na Instant Gaming vocês têm acesso a uma data de jogos para PC, Playstation, Xbox, Nintendo. O site é 100% seguro, com um customer support incrível 24/7 que resolve qualquer problema que vocês tenham. A Instant vende as próprias chaves, também é importante dizer. E tem agora aqui em grande destaque o MotoGP 25, ok? 30% de desconto. Tem o Clair Obscure, que é o absoluto banger deste mês, candidato a jogo do ano, na minha humilde opinião, a 40% de desconto. Tem aqui o Oblivion Remaster também, Crusader Kings, Last of Us Part 2 Remaster para PC. Pá, uma data de jogos, ok? Podem vir explorar aqui o site, ver o que é que vos apraz mais. E é isso. E para além de tudo isso, tem o meu giveaway que eu faço mensalmente, onde podem escolher um jogo qualquer ao vosso gosto e ganhá-lo no fim do mês. Portanto, carreguem no link que está aí embaixo dos comentários afixados e podem efetivamente ganhar. Portanto, força. Hoje vamos estar a falar de quê? Hoje não temos assim um tema específico, não aconteceu nada que já não tenha acontecido, na verdade aconteceu o apagão de que falámos ontem, mas eu quero levantar aqui a discussão, porque eu tenho visto, ver reações ao apagão um pouco por todas as redes sociais. Ontem foi o rescaldo, portanto a malta ontem ocupou-se de escrever nas redes sociais tudo aquilo que sentiu em relação ao apagão. E eu vi muita malta com opiniões... neste caso, um pouco fraturantes, digamos assim. Ou seja, há dois pontos de vista, duas posições centrais em relação ao apagão. Uma delas é a posição de romantizar o apagão, portanto dizer, isto foi uma experiência boa, estávamos a precisar disto, os nossos filhos finalmente puderam sair à rua e brincarem como crianças normais. O apagão foi bom para nós sairmos dos ecrãs e para vivermos a nossa vida normal e etc. E depois a opinião de que isto foi uma desgraça, podia ter sido muito grave, houve milhares de pessoas que ficaram presas, isto foi horrível, foi a pior coisa que nos podia ter acontecido. E estes dois lados, estas duas opiniões, estão em constante clash para decidir quem é que tem razão em relação ao que se passou, ok? E eu tenho achado piada a esse debate, porque eu acho que ambas têm razão, ok? De facto, o apagão foi um acontecimento que podia ter sido grave, ok? Podia ter resultado em muito mais problemas do que aquilo que aconteceram, principalmente se tivesse estendido durante mais tempo. Mas felizmente as capacidades que temos em Portugal resultaram, portanto os geradores conseguiram aguentar os hospitais, os serviços básicos, as coisas continuaram a funcionar, alguns supermercados continuaram a distribuir comida, portanto durante pelo menos um dia conseguiu-se servir a população de alguma forma e as pessoas não passaram muito mal, ok? Foram 10 horas de apagão, 10 horas sem luz, algumas das pessoas também ficaram sem água, como foi o meu caso. E isto claramente é um transtorno, é algo que não é bom, não é uma coisa de se comemorar, mas felizmente também não foi desgraça nenhuma, ok? Houve algumas pessoas que passaram efetivamente um bocado pior, mas acho que não há registro de ter havido nenhuma morte resultante deste apagão. Ao passo que também o apagão, lá está, não há problema nenhum em as pessoas expressarem a sua felicidade de terem tido um dia bom e porreiro fora das redes sociais e fora da exposição digital. Eu acho importante. Eu pessoalmente avistei um pouco das duas coisas, portanto vi a malta a panicar completamente, a ir à corrida dos supermercados. O parque de estacionamento do Lidl estava cheio de gente, porque a malta ficou completamente histérica em relação a isso. E também tive basicamente o lado de ter visto miúdos a brincar na rua, miúdos esses que, de facto, daquilo que me lembro, de passar aqui nas ruas à volta, das zonas à volta, não os vejo a brincar na rua desde que eu era miúdo. Portanto, quando eu era miúdo era normal, eu brincava muitas vezes com os meus vizinhos, íamos jogar futebol e tudo, e com os meus colegas de escola, saíamos para ir para o Campo Vermelho, que era um campo aqui perto da minha zona. Esse campo hoje em dia está deserto, portanto, está completamente fechado, tudo rebentado. Eu até tenho fotografias lá agora há pouco tempo e aquilo está mesmo completamente ao abandono. Que era um campo em que eu jogava quando era miúdo, e mesmo os outros campos que estão espalhados um pouco por aqui pela zona de basquete e etc, estão todos às moscas, ninguém joga lá. Talvez ao fim de semana alguém tenha a iniciativa de ir lá, mas a maior parte da malta está no Parque Urbano, que é o grande ponto central onde a malta joga futebol uns com os outros e tal, mas eu agora vejo mais adultos a jogar nesses campos do que propriamente miúdos. Portanto, os miúdos preferem, eu também acho que é normal, estar em casa no PC
a jogar ou falarem uns com os outros, ou etc., do que irem para a rua brincar uns com os outros. Claro que há exceções, claro que há miúdos que também o fazem, mas ontem foi um dia porreiro para isso, porque se viu realmente que os putos foram forçados a deixarem os seus hábitos sedentários e saíram todos à rua, foram ter com os amigos e estavam todos espalhados. E o mesmo se passa com os adultos, malta nos cafés, vi montes de malta nos cafés, os cafés a inundar com pessoas, só pelo convívio, alguns cafés também tinham um gerador à porta para a malta carregar os telemóveis. Pá, foi um ponto de encontro de maior parte da malta que se calhar nem sequer se fala, vizinhos que dizem bom dia, boa tarde, mas que escolheram o dia do apagão para confraternizar. Portanto, foi basicamente um dia em que voltámos a 1990, 80, 70, em que a malta ainda tinha esta vertente social antes das redes sociais existirem. Portanto, eu acredito que este apagão tenha sido benéfico e negativo ao mesmo tempo, tenha tido efeitos contrários. Portanto, esta discussão de quem é que tem razão nisto não faz muito sentido, ok? É um bocado estúpida, porque efetivamente houve pessoas que tiveram experiências negativas e houve pessoas que tiveram experiências positivas. Eu não posso dizer que tive uma experiência negativa, o meu apagão foi incrível, consegui estar com amigos, consegui fazer aquilo que queria, foi um dia que para mim teve mais carga emocional do que os outros, é um dia que possivelmente vai ficar mesmo como core memory, e foi um dia em que eu também reparei que muitas vezes, mesmo quando estou com os meus amigos, que até estou bastante frequentemente, nós estamos efetivamente muitas vezes agarrados aos telemóveis. Ainda ontem eu fui com os mesmos amigos com que tinha estado na segunda-feira, fui com eles ao cinema, ok? Fomos ver o filme da Marvel, os Thunderbolts, e antes do filme começar, estávamos todos agarrados ao telemóvel, ou seja, já nem havia a dinâmica que tínhamos tido na segunda-feira, que era estarmos todos a conversar uns com os outros e a jogar jogos de tabuleiro e não sei o quê. Claro que o contexto é diferente, claro que estávamos numa sala de cinema e estávamos em barreira, não é? É difícil falar com a pessoa que está do outro lado, mas é este feeling, ou seja, se não houvesse alternativa, se não tivéssemos telemóveis, efetivamente estávamos todos a conversar uns com os outros, percebem? Portanto, foi esse feeling que aconteceu durante a segunda-feira e para muitos foi algo importante para perceber também, se calhar, o impacto negativo que as redes têm na nossa vida, ok? E portanto eu não acho mal que as pessoas romantizem, eu não acho que seja propriamente romantizar, acho que é só perceber a importância daquilo que aconteceu e também da forma como nós vivemos atualmente, pensar um bocadinho, acho que pensar não é mau, ok? E refletir sobre a forma como vivemos atualmente, da mesma forma que também é importante saber que isto podia ter tido consequências graves e que Portugal tem que estar melhor preparado em termos de infraestrutura para este tipo de acontecimentos, e as pessoas também têm que aprender a reagir a este tipo de coisas, porque realmente ir para os supermercados, esgotar o supermercado é uma estupidez, ok? Lamento. A malta que foi esvaziar os congelados dos supermercados, lamento imenso, mas é mesmo uma ideia idiota, ok? Principalmente quando não têm forma de os conservar em casa. Portanto, é assim, o pessoal tem que ter um bocado mais de calma e bom senso, mas eu acho que foi um dia overall importante para estes dois fatores, não só para o negativo, mas como também o positivo. Portanto, esta discussão é uma discussão que não faz qualquer tipo de sentido, é a conclusão deste vídeo, sinceramente. Obrigado por terem visto, malta, vemo-nos no próximo amanhã, espero que com um tema novo. Grande abraço, tchau, tchau, beijinhos, malta.